Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como determinar a velocidade instantânea do movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente vai usar alguns conceitos de intuição de limites e um pouquinho de conceitos de geometria analítica, tá? Então é importante aí você saber um pouco sobre como construir a equação de uma reta, como analisar essa reta e por aí vai. Tudo que for necessário para você saber desses pré-requisitos eu vou comentar aqui no vídeo. E a ideia é a gente demonstrar a equação da velocidade instantânea, que é aquela equação que velocidade instantânea é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, né? Que é a famosa equação viva ou atrás do tubo. A gente vai começar essa análise a partir da própria definição do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a definição do movimento retilíneo uniformemente variado, e a maioria dos estudantes que já viram a parte de cinemática devem se lembrar. Lembrando que o movimento retilíneo garante que a gente possa analisar as propriedades cinemáticas, que são vetores, como escalares, pelo fato do movimento ser retilíneo, ele acontecer apenas em uma direção. Então a gente não vai desenhar nenhum vetor aqui, né, pelo fato de ser a cinemática unidimensional. Mas, para todos aqueles que lembram, esse movimento ele é obtido quando você tem um objeto com aceleração uniforme e constante. E essa aceleração ela se mantém fixa durante todo o movimento. Nessa situação, a gente vai ter que a velocidade vai variar, assim como a posição. E a gente tem algumas funções horárias. Primeira função horária, que é a função da posição em relação ao tempo. A função horária das posições ela é obtida como posição em função do tempo, que seria a posição para o tempo t, que seria isso aqui, né? Opa, passei o borracha aqui sem querer. Posição para o tempo t, que seria isso aqui, vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo t, mais a aceleração vezes o tempo t ao quadrado sobre 2. Se a gente quiser saber a posição, por exemplo, no instante de tempo t igual a 2 segundos, a gente substitui nessa forma, nessa equação. E a gente também tem que lembrar do seguinte, que a velocidade média, quando você calcula a velocidade média para dois instantes de tempo distintos, isso em qualquer situação, a velocidade média vai basicamente pedir que você, para você determinar a velocidade média, que você subtraia o valor da posição final menos a posição inicial e divida tudo isso pelo intervalo de tempo que passou entre o instante final e o instante inicial. Por que a gente obtém esse resultado? Isso aqui se deve ao seguinte, vamos supor que isso aqui é o nosso eixo S, isso aqui é o nosso eixo T, tá? Não vou colocar as unidades de medida, porque não vem ao caso. E aí vamos supor que o movimento que o objeto esteja executando seja esse movimento aqui. Ó. E aí a gente tenha uma posição inicial, que eu vou chamar de, no TI, a gente vai ter uma posição S de TI, que vai ser a posição inicial, vou botar aqui S no tempo TI, tá? Vamos supor que o objeto vá para uma posição final TF. Não, essa posição final ficou muito longe, né? Vamos botar aqui TF, né? Que é tempo final. E aí a posição final ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Que vai ser o S de T final. Tá? Então, basicamente, se eu substituir o tempo final, vai ser um número, né? Na nossa equação, a gente vai ter a posição final. Se eu substituir o valor inicial do tempo inicial, a gente vai ter a posição inicial. E por que que a gente tem que... A velocidade média é a tangente de um alfa que a gente nem sabe quem é esse alfa. Vou demonstrar para vocês aqui rapidinho. Essa equação aqui, ó, posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, é isso aqui. Ó. Se eu pegar o tempo final, que vai ser um número, por exemplo, 10, e subtrair do tempo inicial, que vai ser um número menor que o 10, né? Porque o tempo ele passa homogeneamente, sempre do tempo inicial para o tempo final, onde o tempo final é maior que o tempo inicial, a gente vai ter o seguinte, ó, essa distância aqui, ó, se eu subtrair o final do inicial. É basicamente pegar o grande e subtrair do pequeno. E aqui a gente vai ter o ΔT. O ΔT ele representa essa distância aqui. Já o ΔS, que é o deslocamento, né? Ele vai ser representado por esse pedacinho aqui, tá? Então a gente está tendo aqui ó, que o ΔS ele representa esse catetozinho aqui e o ΔT vai representar esse cateto. Então eu vou desenhar um triângulo retângulo bem aqui. Ó. Vamos supor que existe um triângulo retângulo aqui. Tá? Vou desenhar. Opa, vou desenhar esse aqui de azul, desculpa. Esse aqui de baixo tem que ser o azul. Tá? Que vai ser a nossa parte de baixo. E eu vou desenhar a parte que está na vertical aqui, que vai ser esse nosso cateto aqui. Tá? E eu vou desenhar aqui. Ó. E perceba o seguinte, que esses dois segmentos, eles podem determinar um triângulo retângulo, né? E eu vou determinar esse triângulo retângulo ligando o nosso ponto inicial, que representa no gráfico do movimento,
a posição inicial e o tempo inicial, e o nosso ponto final do deslocamento desse nosso objeto, que é representado por isso aqui, ó. Quer dizer, essa reta. Perceba que essa reta, ela liga o ponto inicial com o ponto final da nossa trajetória, do nosso movimento. E aí perceba também que o ΔS é este cateto e o ΔT é este cateto aqui, o nosso ΔT. Então, na realidade, o que a gente tem é o seguinte, que a velocidade média nada mais é do que a tangente de alfa, sendo alfa o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou a tangente de alfa sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui a gente vai ter um ângulo alfa aqui, e a inclinação, ou seja, sempre que a gente tem uma equação que trabalha com a ideia de tangente, ela está falando a inclinação de uma reta em relação ao eixo o eixo x aqui, o eixo horizontal. E aí, pessoal, lembre-se do seguinte, se a tangente é muito grande, a inclinação dessa reta é muito grande em relação ao eixo. Se a tangente é muito pequena, a inclinação é pequena. Então, a gente está tendo aqui uma propriedade geométrica desse gráfico sendo representada pela velocidade média. Então, a nossa velocidade média vai ser a inclinação da reta que liga esses dois pontos. A pergunta é, quando você vai calcular uma velocidade média, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a velocidade média de uma viagem que eu fiz daqui para, sei lá, Bahia. E nessa viagem, eu percorro 1.500 quilômetros em 10 horas. Né? Quando eu calculo a velocidade média, eu estou representando a minha velocidade média ali que eu tive em todo o percurso. Mas eu não estou representando a velocidade que eu estou no momento específico dessa viagem. O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Quando eu falo velocidade média, nesse caso, por exemplo, a viagem de Brasília para Bahia, que foram 1.500 quilômetros, em 10 horas, a minha velocidade média foi 150 quilômetros por hora. Mas isso não significa que eu fui a viagem inteira na mesma velocidade. Essa ideia da velocidade média é a seguinte: se eu tivesse viajado a velocidade constante, sem frear, sem parar para nada, simplesmente eu entrava no carro, no momento que eu entrasse no carro, eu já saísse numa velocidade constante e fosse até a Bahia, essa velocidade constante seria de 150 km por hora. Mas quando a gente vai viajar, fazer uma viagem real, uma viagem concreta, né? Você faz aí no dia a dia de vocês, a sua velocidade ela varia no decorrer do percurso. Ou seja, vai ter algumas situações onde o carro vai parar, porque você vai abastecer, o carro vai acelerar muito, porque a reta está grande, então ele bota lá 150, 200, sei lá, velocidade maior. Você para para almoçar, você para fazer necessidades básicas e por aí vai. Sendo que a velocidade instantânea é a velocidade que aparece no velocímetro do veículo. Tá? E aí, como é que você faz para determinar a velocidade instantânea ali no velocímetro do veículo? Basta você, em vez de analisar o tempo inicial e o tempo final da viagem, que foi um intervalo de tempo de 10 horas, eu analiso um tempo menor. Então, quando você olha para o velocímetro, seu olho passa ali alguns segundos olhando para o velocímetro e depois você para de analisar. Então, é como se, quando você estivesse determinando a velocidade instantânea, você estivesse pegando dois instantes de tempo que estão muito próximos. Então, em vez de analisar, em vez de analisar no nosso gráfico aqui a velocidade instantânea com dois instantes de tempo que estão bem distantes, para calcular a velocidade instantânea de um ponto T, eu teria que analisar dois pontos muito próximos. Tão próximos que eu não conseguisse distinguir a diferença de tempo entre eles. Porque essa é a ideia de um instante de tempo. São dois tempos, tanto inicial quanto final, que estão tão próximos, mas tão próximos que eu não consigo distinguir a diferença entre os dois instantes. Então, basicamente, essa ideia traz para a gente a perspectiva de que eu terei que aplicar o conceito de limite. Eu terei que aplicar a ideia de pegar dois pontos que estão tão próximos, mas tão próximos. Claro que esses pontos não podem ser o mesmo. A gente vai ver daqui a pouco por que esses valores eles não podem ser o mesmo. Ou seja, eu não consigo calcular a velocidade média com dois instantes de tempo iguais. Ou seja, no mesmo tempo. Pegando o tempo final e o tempo inicial como o mesmo instante. Por quê? Porque isso aqui vai dar uma divisão por zero. Vai dar zero dividido por zero. Vai dar uma indeterminação. É só você olhar para a expressão. Se eu pegar o tempo final como sendo igual ao tempo inicial, eu vou ter dois instantes de tempo que são muito próximos. Tá muito próximos. E aí, esses instantes de tempo, se eles forem exatamente iguais, se eles forem próximos, já vai dar uma divisão próxima de zero, mas se eles forem iguais, vai dar uma divisão por zero, eu não consigo calcular essa fração, porque vai dar zero dividido por zero. E aí a gente aplica uma ideia bem inteligente para a gente conseguir calcular esse limite aqui. Ó. E eu vou explicar para vocês que ideia é essa. Em vez de chamar o tempo inicial de TI e o tempo final de TF, eu vou chamar vou aplicar a seguinte ideia. Eu vou chamar o tempo inicial de T. E aí eu vou falar que entre o tempo T e o tempo final, passaram-se H segundos. Então aqui eu vou escrever T mais H. É um instante de tempo mais para frente.
T mais H. Então a gente vai ter aqui, ó, que a posição inicial vai ser S de T, porque nosso tempo inicial é T, e a nossa posição final vai ser S de T mais H. Então perceba que agora a gente está aplicando uma ideia bem interessante. Tá? E aí a ideia que a gente vai estar aplicando é a seguinte. O que vai acontecer se o meu ΔT ele tender a zero? Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, ó, o instante de tempo final, e aproximar ele gradativamente do instante de tempo inicial. Ou seja, em vez de analisar intervalos de tempo grandes para calcular minha velocidade média, o que eu estou propondo é, vamos tentar calcular a velocidade média, só que para pontos que estão muito próximos no tempo. E aí a gente aplica um limite para h tendendo a zero e vê qual é a velocidade quando a diferença de tempo entre os dois instantes não existe. Ou seja, onde o tempo inicial e o tempo final são o mesmo valor. Vamos tentar aplicar esse limite. Mas o que seria graficamente essa ideia? Seria o seguinte, eu defini a velocidade instantânea como o limite de h tendendo a zero, de S de t mais h, menos S de t, ou seja, tempo final, tempo inicial. E aqui no denominador fica h pelo seguinte fato. Se eu pegar o tempo final é t mais h. Beleza, pessoal? E se eu subtrair o tempo inicial, que é t, t menos t cancela e sobra só o h. Por isso que o denominador é o h, que é justamente o ΔT, né? Que é justamente a diferença entre o instante de tempo final e o instante de tempo inicial, de acordo com a figura que eu coloquei. Beleza? Agora, gente, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, onde a gente tem uma análise para a galera que tem dúvida do que seria isso, não consegue visualizar. Eu vou mostrar para vocês a análise aqui de um exemplo aqui onde a gente substitui valores. Ó. Eu construí a nossa equação, S de t, que é a posição em função do tempo, posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E aqui eu posso variar. Ó. Por exemplo, vamos supor que eu mude a minha posição inicial. Minha posição inicial não começa mais no 1, né? Vamos supor que 1 aqui seja 1 metro. Vamos supor que o tempo esteja em metros, ou a distância esteja em metros e o tempo em segundos. Se eu aumentar, ó, o que acontece? Ó? Nosso ponto de contato do eixo da posição com o gráfico, ele sobe, né? E ele fica exatamente igual ao valor da posição inicial. Então a posição inicial nada mais é do que a coordenada y desse ponto aqui, que é o ponto onde o gráfico do movimento ele intercepta com o eixo vertical do nosso plano cartesiano, tá? Então vamos botar aqui a posição inicial voltando para o valor de 1, tá? Beleza. Velocidade inicial, ela basicamente vai te dizer qual a velocidade inicial do nosso veículo. A gente pode dizer que ele começa ali no tempo t igual a zero, né? Beleza? Ou a gente pode falar que ele já começa com a velocidadezinha, ele já parte de uma velocidadezinha. Vamos supor que a velocidade inicial seja v igual a zero, tá? Então, nossa velocidade inicial é zero aqui para deixar o nosso problema mais bonito. Então, ou seja, no momento que o nosso objeto começa a se mover, ele parte do repouso, né? É isso que isso aqui está dizendo. E eu botei a aceleração como 0,4, mas aí você pode aumentar ou diminuir. Perceba que quando você aumenta, ó, o gráfico fica mais acentuado. Quando você diminui, o gráfico fica menos acentuado. E aí, se você botar negativo, o gráfico vai ser um movimento retrógrado, né? Ele está voltando, né? A posição ele passa a voltar. Vamos analisar aqui no 0,4 aqui. Vou botar no 0,3 aqui, né? Beleza. 0,3. E aí esse é o gráfico do nosso movimento. O objeto começa aqui no zero, tempo zero, e vai se deslocando e executando aqui uma parábola, né? Você vê que claramente aqui o gráfico é uma parábola. Então beleza, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos tentar ver o que a equação da velocidade média está dando para a gente. A equação da velocidade média é posição no tempo final menos posição no tempo inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. E aqui eu botei dois instantes de tempo distintos, ó. Tempo final vai ser 1 segundo. Opa, quer dizer, eu botei errado aqui na realidade, né? Aqui vamos botar o tempo inicial sendo 1, né? Porque ele começa no tempo t igual a 1 e termina no tempo t igual a 5. Vou botar aqui pra gente ver. Tá? Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente vai simplesmente pegar o valor do tempo final, subtrair o valor do tempo inicial e a gente vai dividir tempo final por tempo inicial. E aí se a gente fizer essa continha, botando o valor aqui na fórmula, botando 1 no lugar da posição inicial, 0 no lugar da velocidade inicial, 3 no lugar da aceleração, e substituir tudo isso, fazer essa continha, a gente vai ter que a velocidade média do nosso objeto vai ser igual a 0,9 metros por segundo, né? Vamos supor que a distância esteja em metros e o tempo esteja em segundos. Agora olha que interessante. Essa reta aqui que eu defini, R de t, é a reta que você obtém
que liga o ponto inicial com o ponto final. Beleza, pessoal? Essa reta aqui é a reta que eu construí aqui, a equação matemática da reta. Quem pessoal que já viu geometria analítica, nada mais eu fiz do que aplicar a equação y menos y0 igual a mx menos x0. No lugar de y eu botei s, no lugar de x eu botei o tempo, né? Perceba o seguinte, que essa reta aqui, quando eu botar ela para aparecer, vai ser uma reta que vai passar pelo ponto inicial. Ó, qual é o nosso ponto inicial? O t inicial, tá vendo? E pelo ponto final, que é a nossa análise do movimento. A gente está analisando o movimento quando o tempo, a gente está analisando de 1 a 5. Ó. Tempo inicial é igual a 1, tempo final é igual a 5. Beleza, pessoal? E aí essa reta que eu construí é a reta que passa nos pontos onde o tempo final é igual a 5 e o tempo inicial é igual a 1. Então essa reta aqui, ó, que é justamente aquela reta que eu falei, que é a reta secante, que corta 2 pontos, e justamente a reta da velocidade média. Lembrando que a velocidade média nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta, que basicamente é a tangente desse ângulo alfa aqui que a gente tem, tá? Tô só mostrando aqui para você visualizar. Agora olha só o que vai acontecer, gente. Se eu puxar o tempo final para próximo do tempo inicial, ou seja, isso aqui eu estou diminuindo, tá? Estou diminuindo o h. Eu estou fazendo o valor de tempo final se aproximar cada vez mais do valor de tempo inicial. Olha só o que a gente vai ter aqui, ó. Vamos diminuindo ele gradativamente. Ó o ponto se aproximando, ó. Tá vendo? Agora está no 4,6. Tá vendo aqui? Voltamos para o 4,6. Olha só o que vai acontecendo com o ponto, ó. Ele vai vindo, se aproximando gradativamente. 3, ó. Perceba, ó, que a gente está se aproximando do ponto. E aí a gente está chegando numa velocidade, ó. Tá vendo que a velocidade está variando? A velocidade média agora entre 1 e 1,7 é 0,405. Só que olha, eu estou fazendo limite aqui, ó. Estou fazendo um ponto se aproximar do outro. Os dois pontos estão se aproximando. Presta atenção, ó. 1,1. Beleza. Aqui os dois pontos estão muito próximos. Você vê, estão quase colados. E aqui eu estou calculando basicamente a velocidade média entre dois intervalos de tempo que estão muito próximos do tempo de interesse que eu quero. Que seria, por exemplo, calcular a velocidade no tempo t igual a 1. Então, quando você olha para o velocímetro e passa lá, sei lá, 0,1 segundos olhando para o velocímetro para ver a sua velocidade, é basicamente isso aqui que você está fazendo. Você está determinando a velocidade média naquele instante de tempo ali, naquele range de tempos, né, naquele intervalo de tempo, bem rápido que você olha e já conclui qual é a velocidade. Pois é, o que acontece com a velocidade média se eu igualar o tempo final com o tempo inicial? Fica indefinido. Tá? Você vê que a reta some porque agora ela não está bem definida. E aí você fala, pô, Felipe, mas então como é que eu vou fazer para calcular essa velocidade média? Pois é, por isso que a gente tem que aplicar o conceito de limite aqui. Tá? A gente tem que aplicar o conceito de limite. Então, para que a gente consiga aplicar de maneira adequada o conceito de limite, a gente vai tentar determinar qual é esse limite aqui. Né? Para que a gente saiba qual é a velocidade quando o h, que é a distância entre os dois pontos, que era justamente a distância entre o tempo final e o tempo inicial, que é o hzinho, que é essa largura aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Opa! Essa largurazinha aqui, ó, isso aqui que é o h, ó, essa regiãozinha pintada aqui, quando esse h tende a zero, ou seja, quando os dois pontos estão muito próximos. Então, para calcular esse limite, a gente vai fazer o seguinte. Tá? Vou botar aqui o limite. Repetir aqui o h tende a zero. E aí eu vou substituir na expressão da posição, tá? Do S de t. Eu vou substituir t mais h no lugar do tempo na primeira expressão e t no lugar do tempo na segunda expressão. Então lembrando qual é a expressão da posição. Pela função horária, posição no instante de t mais h vai ser posição inicial, tá? Mais velocidade inicial vezes o tempo que está entre parênteses, mais o tempo que está entre parênteses é t mais h. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Só que o tempo agora é isso aqui, ó, t mais h ao quadrado sobre 2. Beleza? Isso aqui é o primeiro elemento. Então, esse aqui que eu fiz é isso aqui, essa parte aqui, tá? Eu simplesmente peguei, no lugar de t, eu botei t mais h, porque é o que está entre parênteses, assim que se trabalha com funções. Beleza? Menos, agora a gente vai repetir a função s de t, mas a função s de t a gente tem ela aqui em cima, né? Que é aquela que está lá em cima. Então eu vou só repetir ela aqui. Vai ser posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais
AT ao quadrado sobre 2. E aí, quando o menos 1 está na frente do parênteses, a gente simplesmente vai tirar esse menos aqui e colocar menos na frente de todo mundo. E agora perceba que a gente vai ter alguns cancelamentos. Tá? Cancelamento no sentido matemático, não no sentido que as pessoas hoje em dia fazem umas com as outras. Vamos lá. Perceba que essa posição inicial aqui está positiva, que ela está negativa. Quando eu fizer a distributiva, essa distributiva aqui, ó, vai dar pra gente VI vezes T. Só que VI vezes T está aparecendo lá, então esse termo corta e a gente vai ter um termo adicional, que vai ser o nosso primeiro termo que vai sobrar, que vai ser velocidade inicial vezes H, tá? Mas, quando eu abrir esse parênteses aqui e fizer o quadrado, vai ficar o seguinte, eu já vou botar aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. É o que a gente tem aqui no quadrado de T mais H. Eu só apliquei o produto notável. E perceba que eu vou ter que fazer um chuveirinho aqui, vou ter que fazer uma distributiva de 3 valores. E perceba que um deles vai cortar, os outros não. Qual que vai cortar? Deixa eu já cortar esse aqui, de vermelho, vamos cortar agora o outro. AT ao quadrado sobre 2 vai cortar com esse. Tá? Então esse corta. E aí sobra pra gente A vezes 2TH dividido por 2, que vai ficar ATH. Beleza? Mais A vezes H ao quadrado sobre 2. Isso aqui é o que a gente tem no numerador. Tá? No denominador sobra o H. Beleza? E aqui eu vou botar o limite novamente para a gente ter o limite aqui. Limite de H tendendo a zero. Beleza, pessoal? Só que preste atenção que aqui eu posso botar o H em evidência. Tá? Eu vou colocar o H em evidência em cima. E a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter velocidade inicial mais aceleração vezes tempo mais H sobre 2. Perceba que embaixo eu também tenho um H. E aí, gente, perceba que nesse passo aqui eu não posso aplicar o limite. Por que eu não posso aplicar o limite? Porque o H ele vai dar zero no denominador e o limite vai quebrar. Eu não posso botar zero aqui no denominador. Tá? Então o limite ele não pode ser calculado ainda nessa situação. Então a gente tem que dar uns passos a mais de manipulação algébrica. Agora eu fiz a manipulação algébrica e a gente chegou nessa expressão. O H ainda continua no denominador, eu não posso aplicar o limite. Ou seja, ainda não posso dividir. Eu tenho que manipular algebricamente um pouquinho mais para ver se eu consigo extrair esse H do denominador. Então a ideia de trabalhar com limites é você manipular algebricamente as expressões para que você consiga colocar em evidência o número que zera o denominador e cancelar esse número e ver o que vai acontecer com a sua expressão. Nesse caso, é possível sim a gente isolar e cancelar a indeterminação do denominador. A gente cancela o H do numerador e do denominador e a gente vai ter essa expressão aqui, ó, que é a velocidade instantânea por um tempo t, tá? Vins, né? Por um tempo t vai ser igual a o limite de quando h tende a zero, de qual expressão? De velocidade inicial mais aceleração vezes tempo mais h sobre 2. Agora perceba ó, que o h ele está no numerador e não há problema nenhum de eu fazer o limite de h indo para zero. Quanto mais próximo de zero o h ficar, o que vai acontecer? Essa fração aqui, ó, ela vai ficar cada vez mais próxima de zero. E como não há nenhum problema de indeterminação com essa fração nessa soma, eu posso aplicar esse limite. Então, simplesmente, no limite de quando o h fica muito pequeno, essa fração vai para zero. E aí a gente tem a situação que é o que nos gera a fórmula lá que você tem nos livros de ensino médio, que é a velocidade instantânea, no instante de tempo t, é velocidade inicial. Ou V0, tá? Tem muitos livros que botam V0 ou VO, tá? Velocidade inicial, mais AT. E é daqui que vem essa fórmula. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, que vocês tenham conseguido compreender o vídeo. Qualquer dúvida adicional, não deixem de entrar no nosso canal do Discord para que vocês postem lá as dúvidas. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana e tenham bons estudos aí. Valeu!